Olá, pessoal, tudo bem? Agora são 7h30, conforme a gente combinou, a gente abriu essa live para conversar com vocês um pouquinho sobre o mercado. Tema que sempre chama atenção, sempre é necessário, a gente sabe um pouquinho mais disso. Meu nome é Ricardo Cerveira, estou vendo que o pessoal está entrando aqui, então vou deixar alguns recadinhos que são importantes, né? Acessar, para quem conhecer pessoas que não estão conseguindo acessar agora por conta do horário, etc., eu vou pedir para vocês indicarem o YouTube do Instituto Biosistêmico, e lá nós vamos gravar esse vídeo, vai deixar esse vídeo disponível para vocês. Se inscrevam no canal do Instituto Biosistêmico, deem um like, como diz o pessoal do YouTube, né? O meu nome é Ricardo Cerveira, e vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão de mercado. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouquinho, que estou vendo, o pessoal ainda está entrando. Lembrando, pessoal, principalmente da produção, os agricultores, que essa pandemia está afetando todo mundo. O pessoal tomar cuidado com a higiene nas mãos, usar álcool em gel. Quando for na cidade, precisar ir no banco, precisar ir na farmácia na cidade, vão de máscara, porque nas maioria das cidades, principalmente no estado de São Paulo, é obrigatório o uso de máscara agora, importantíssimo isso. Eu sei que no meio rural é diferente o ambiente, mas nas cidades que a gente está vivenciando aqui, principalmente próximo à cidade de São Paulo, o negócio está brabo. Mas vamos lá. Eu ia falar um pouquinho com vocês, agora que eu acho que já deu um tempo, deixa eu ver aqui, já deu aqui uns 3, 4 minutos para o pessoal entrar, eu vou contar um pouquinho, eu vou me apresentar um pouquinho com mais detalhes, né? Como eu tinha dito, para quem perdeu, meu nome é Ricardo Cerveira, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou membro do Instituto Biosistêmico, e eu desde 2006, eu fundei junto com o pessoal o Instituto Biosistêmico, e atualmente, além de atuar aqui no IBS, eu estou fazendo o doutorado, estou no meio do meu doutorado em administração. Eu estou vendo minha colinha aqui, por isso que eu falo olhando para o lado, né? E o meu objetivo aqui é responder a principal questão dos produtores rurais. Como eu acesso o grande supermercado? Então, para isso, qual que é a minha ideia? Para responder isso, eu vou contar um pouquinho uma história da minha carreira dentro do supermercado, porque eu já trabalhei dentro do supermercado. Trabalhei 10 anos no supermercado. Antes disso, eu me formei em 98, sou agrônomo desde 98 na Exalc, em Piracicaba. Depois eu trabalhei uns anos junto a uma empresa que distribuía produtos orgânicos no grande supermercadista. Saindo de lá, eu fui convidado, inclusive, para trabalhar lá. Eu fiquei durante 10 anos trabalhando no grande varejo como comprador de produtos orgânicos, como comprador de FLV. Para a gente entender um pouquinho, o FLV é frutas, legumes e verduras, é um setor dentro dos supermercadistas, e tem compradores próprios, pessoas que fazem a relação entre o produtor e a venda direta, é o comprador que faz essa intermediação, essa conversa, essa negociação, que eu vou falar um pouquinho como é que funciona. Eu era responsável pela compra de orgânicos e toda parte de verduras e um pouco da parte de legumes. Frutas eu não fiquei responsável. E achei interessantíssimo, porque eu descobri algumas verdades que aconteciam no falatório aí do mercado. Falava também um pouquinho, eu conheci algumas mentiras que também o mercado soltava e não era bem assim. Então eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na linha de fornecimento do grande supermercado, como lá dentro. Saindo de lá, eu continuei meu trabalho de extensão rural, porque basicamente eu sempre trabalhei com o produtor, mesmo com o comprador no Carrefour, eu passava metade do tempo na roça, para saber as demandas que o produtor tinha, que haveria necessidade para entregar os produtos para o varejo. Então, ao longo desse tempo, eu participei de um lado, vamos dizer, da banca de negociação, que era o pessoal que fornecia, e por um outro lado, eu trabalhei dentro do supermercado. Isso foi muito gratificante, porque me permitiu olhar os dois lados. Saindo de lá, eu fiquei um bom tempo como extensionista rural, trabalhando diretamente com o produtor, não ligado a intermediários que vendiam para varejo, por exemplo, e fundei em 2006, eu ajudei a fundar o IBS.
no qual vocês conhecem, para quem não sabe, essa live é vinculada a um projeto, Conexão Mata Atlântica, que a gente executa no Vale do Ribeira e na Baixada Santista. A gente faz trabalho de desenvolvimento junto a produtores rurais, principalmente agricultores familiares. Então, o objetivo, nos finalmente, é, sabendo dessa história, como é que eu faço, qual a experiência que eu posso transmitir para vocês a respeito de acesso ao mercado dos agricultores familiares. Vou deixar no final, eu vou pedir para eu tenho uma moderadora aqui, a Thaís Lima, como vocês perceberam, ela está escrevendo ali, ela vai meio que moderar as perguntas, caso haja, vou deixar para o final, porque não dá para interromper, a gente não está conversando, apesar de ser um bate-papo, infelizmente eu vou ficar falando um pouco mais sozinho e observando aqui no chat quando a Thaís me passar algumas informações, algumas dúvidas pertinentes, tá? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é esse mercado do grande supermercado, né? Primeira coisa, para ter acesso ao supermercado não é ir ao supermercado fazer compra, não é isso. Acesso ao supermercado é acesso à venda dos produtos que eu produzo junto a esse setor que são os supermercadistas. Só que esse setor não é homogêneo, eu vou falar o nome correto, o nome é setor de varejo, ele é dividido em vários tipos de varejistas. Você tem os supermercados meio que grandes, mas estão para médio, para grande, que são categorizados como tradicionais, são aqueles supermercados que têm mais ou menos, de 7 a 20 caixas, check-out, o pessoal fala. Check-out são os caixas, as frentes de caixas, aquelas pessoal que fica passando as mercadorias. Eu também tenho, e esse é um mercado que é muito interessante, inclusive tem grandes empresas de varejo que têm mercados pequenos próprios, com 7 a 20 caixas, próprios para atingir mercados de bairro, o que é significativo. Também tem os maiores supermercados, que têm mais ou menos de 20 a 30, não são ainda hipermercados, são supermercados, ficam no centro, normalmente são dentro de um bairro grande, de uma cidade grande, e eles têm mais ou menos, como eu disse, de 20 a 30 caixas, e também tem redes de supermercados que tem o médio, tem tamanho médio, porte, o grande porte, tem o hipermercado. Esse hipermercado é mais de 30, tem até 60, 70 caixas, aquelas montes de caixas, que se contado, é contado por isso o tamanho do mercado. E eu não estou entrando no mérito, mas nós temos também os famosos atacarejos, que é um mercado específico, nos últimos 10 anos se consolidou isso, são mercados que vendem para o varejo, mercados que vendem para as pessoas comuns, consumidores tradicionais, e para lojistas, por exemplo, donos de algum mercadinho, uma quitanda, etc. e tal, porque vendem também em atacado. Esse mercado, só para vocês terem uma ideia, eles representam, a cada 2 pessoas, uma consome com muita frequência dentro do supermercado. De 2, uma, alimentos, falando de alimentos, vai para o supermercado consumir. E eu estou falando de alimentos que nos interessa, que eu estou discutindo bastante, o FLV. Então, a cada 2 pessoas, uma vai no supermercado para comprar alface, tomate, cebola, cebolinha, essas coisas. Olha como é importante esse mercado. E dentro do supermercado, esse setor de FLV correspondem praticamente em 10%, alguns mais, alguns menos. Quer dizer, de tudo que vende no supermercado, olha só, o setor de verdura, o setor de fruta, o setor de legumes, representa 10% do que se vende. É um número espantoso e muito importante, ainda mais que são produtos com baixo valor absoluto, né? Obviamente, se eu compro uma alface de R$ 2,30, eu comparar com comprar um produto processado gourmet que custa R$ 20, por exemplo, o impacto no valor absoluto é muito maior para esse produto. Porém, por conta do giro que se tem dentro do consumo de FLV, ele corresponde a 10%. Olha como é importante esse mercado, gente. Ele corresponde a 50% do mercado de compra de FLV e 10% do que representa ao setor do varejo, o FLV. Então, significa que ele tem muito significado ele é muito significativo para os produtores terem acesso. Não podemos esquecer que ele exista. E essa é a missão que eu tenho aqui com vocês, é discutir com vocês como é que faço para chegar nele. Então, para isso, eu vou contar um pouquinho uma história lá dentro, né?
Quando eu entrei lá no varejo, a minha missão era assim: você agora vai ser comprador de produtos orgânicos, de folhosas, que é alface, verduras, e um pouquinho de legumes, que é dentro do sortimento. Sortimento é o mix de produtos, né? O produtor não produz só alface, cebolinha, essas coisas. Então, eu falo sortimento. Dentro do sortimento de produtos também tinha legumes. E a primeira coisa que me apareceu, e era a maior dúvida que eu tinha, era assim: nossa, o varejo, ele tem um grande poder de barganha. Ele consegue negociar qualquer preço. Bem, de fato, isso é real. Afinal, ele compra em grande volume, muito volume. Por isso existe uma, vamos dizer assim, uma força de negociação muito grande que o varejista faz. Só que tem um detalhe. Eu achava que muitos produtores tinham interesse de entregar lá, mas me enganei. No orgânico, como exemplo, no varejo que eu trabalhei, só tinha um fornecedor. Olha só, eu fui contratado para fazer compras e metade do tempo eu ia para campo. Sabe para quê? Para desenvolver produtores e fornecedores, que a minha meta, como trabalho, era ter 12 fornecedores. Bem, 12 para quê? Para aumentar a concorrência, baixar preço? Sim, tem essa questão, obviamente, porém, tem a oportunidade de outros produtores, outros fornecedores terem acesso a esse mercado. Ele é difícil? Eu percebi que ele é difícil, mas não é tão difícil quanto o pessoal que trabalha nesse mercado diz. Muitas vezes, eu via isso acontecer pessoalmente, porque independentemente de estar trabalhando no varejo, eu não deixei de ter os meus valores junto a fornecedores. Eu sei quanto é importante a produção agropecuária. Então, por conta disso, eu fiquei muito curioso para saber, para participar, né, e desmistificar, contar um pouco a verdade de como funcionava lá dentro. E sabe o que eu percebi? Muitos dos fornecedores que já estavam lá contavam uma história muito maluca para os produtores. É impossível vender lá. Você não é recebido. E no meu caso, não digo que todos são assim, tá? No meu caso, era possível sim. A questão é, precisa ter regras, e essas regras que nós vamos conversar com vocês. E essas regras que se tornam difícil, mas não impossível, o acesso do produtor ao mercado. Vamos ver se eu falei tudo aqui. Bem, vamos começar a entrar, então, na questão do mérito do que era necessário. Né? Já vi que tem gente perguntando aqui, no caso, vou contar um pouco minha história, eu ficava, né, contando essa história, eu ficava na plataforma, que era numa central desse varejo, um varejo multinacional francês, e lá a gente centralizava as compras. Toda a negociação era feita por lá. Porém, a entrega de alguns tipos de produto, principalmente folhosas e orgânicos, elas eram feitas loja a loja. Então, vamos dizer assim, eu como fornecedor, a gente tinha que conversar com o comprador, negociar um valor X, que é o valor do produto, e loja a loja eu fazia entrega, os pedidos saíam da loja. Isso era comum? Não era comum. A maioria dos produtos perecíveis, por incrível que pareça, na época, acredito que hoje também, eu estou bastante tempo fora, mas eu entendo que sim, as entregas eram centralizadas no local. Então, vamos dizer assim, eu sou um produtor de cebola. Eu não sou de alface, eu sou produtor de cebola. Ou sou produtor de banana. No Vale do Ribeira tem produtores de banana. A banana, por exemplo, era, e acredito que continua sendo, entrega em um local só. Você ia lá no local, era em Osasco, e entregava o caminhão cheio de banana, e lá distribuía para cada loja. Mas, Ricardo, mas folhosa, alface, não era assim, por quê? Porque com de frescor, perdia muita qualidade. Se entregava num dia, e no outro dia de manhã saía, de madrugada não saía o caminhão para fazer entrega. Se eu fizesse isso com folhosa, eu ia perder muito tempo, ela ia murchar, ela ia ficar ruim. Quando eu falo alface, estou falando folhosas em geral, verduras em geral. Mas vamos entrar no mérito da questão
da entrega. A entrega era feita loja a loja. Então, eu tenho duas situações no mercado de varejo. A entrega pontual para alguns produtos, que é a entrega no local só, e lá é distribuído, inclusive para o Brasil inteiro. Olha só, a gente tinha entregas que eram feitas em Goiás, eram entregas em Brasília que saíam de São Paulo. Uma coisa muito louca de pensar. Eu fico imaginando, aí sim, a questão de sustentabilidade, eu questiono bastante, era assim, produtor de cebola na região de Goiás, de tomate na região de Goiás, entregando em São Paulo para o caminhão sair voltando para Goiás ou para Brasília. Eu achava um absurdo, um custo muito grande, mas existia sim, existia e ainda existe sim, centro em outros locais. Você tinha centros de entrega em Recife, se não me engano, em Manaus, que eram regiões muito longe, e daí fazer entrega de fornecedores próximos a essas regiões. Mas, basicamente, eu tenho esses dois tipos de entrega, logística centralizada, para a maioria dos produtos em um local, e os produtos de hortifruti mais perecíveis, como folhagens e verduras, eram entregue loja a loja. Mas, Ricardo, então, para que você ficava lá na central? Eu ficava na central para negociar contratos, para negociar preços. Os preços eram variados semanalmente. Ah, mas como assim semanalmente? Simples. Toda semana tinha uma agenda que o produtor ia conversar comigo. Eu, antes disso, ia fazer uma preço de mercado. Com base nisso, eu tinha uma meta. Obviamente que não era matar os produtores, viu? Nunca me chegava a falar isso, estrangule os produtores. Não chegava assim, gente. Eu tenho que ser franco com vocês que a minha meta era estar dentro do mercado, sempre buscando estar um pouco abaixo. E se ganhava muito público através de promoções, que eu vou contar daqui a pouquinho como funcionam as promoções. Aí eu fazia essa negociação com todos, claro, individualmente com cada um, e com base nisso ficava durante uma semana aquele preço de valor para o produtor estabelecido. O produtor já estava na loja, ele recebia os pedidos diários da loja. Então, basicamente, assim, o produtor ia para conversar comigo a respeito de preço, situação de mercado, muitas vezes acontecia uma geada no meio, a gente ia a campo para verificar se isso de fato tivesse acontecido, a gente dava um upgrade no preço, porque é a coisa normal isso acontecer, isso acontecia de fato. Então, o produtor tinha contato comigo para questão de contratos de preço, porém de volume, para esses produtos entregues loja a loja, era feito diretamente com o gerente de loja. O produto que é entregue direto na central lá de distribuição, ele era negociado, inclusive, a quantidade com o comprador, que não era a minha função, por isso que parte eu ficava no campo. Porém, as perguntas que normalmente surgem é o seguinte, mas, Ricardo, quanto de volume? Olha, gente, primeira coisa que eu percebi era o seguinte, os varejos representam um volume tanto grande quanto partes, setores do CEAS. Eu acho que se juntar todos os varejistas, dá mais do que um CEAGESP. Posso dizer que é um absurdo, muita gente, se tivesse alguém do CEAGESP aqui, por favor, me contradiz, mas o volume de mercadoria que se tem dentro de uma central de distribuição, mais do que se entregue loja a loja, é um volume absurdo de produto. Como eu disse para vocês, 50% do mercado. E muitas vezes as promoções, isso acontecia principalmente com a FLV, as promoções de alface, de cenoura, elas aconteciam por demanda do fornecedor. Como assim? Eu vou contar um caso que aconteceu, foi um produtor de orgânico, na verdade eu vou contar esse caso contando como ele entrou na loja. Eu tinha a meta de 12 produtores de orgânico, lembra? Consegui desenvolver, não lembro se eu cheguei nos 12, porque foi tanta mudança, tanta coisa que aconteceu, mas eu lembro de desenvolver um específico. Esse um produtor era de Ibiúna, e eu vou contar meio que a história dele, sem citar nomes, obviamente, contando como ele chegou lá. Ele era um produtor familiar, para começar a conversa. Quantidade de produção. Se uma loja, pedisse um dia, acabava a produção dele. Então, quando eu cheguei nesse produtor, eu já avisei para ele, eu falei assim, olha, fulano, eu vou aí, nós estamos precisando desenvolver produtores na região, e sozinho o senhor não dá para ir. Não dá para ir. Não tem como o senhor entregar para nós, se o senhor tem interesse de entregar para nós, eu
Eu já conhecia eles de outros verões, de outros carnavais dos orgânicos, porque a gente aqui é um movimento bem coeso, que todo mundo se conhece. Liguei para ele, falei, aí, vamos entregar? Vamos, mas sozinho você não dá conta nem para um dia de entrega. Não, eu vou resolver, eu vou chamar uns 20 produtores a 30 produtores numa reunião, não tinha associação nenhuma, uma reunião aqui conosco, na minha garagem, tipo Apple, sabe? Na minha garagem. E vamos conversar. Quando eu fui lá, a primeira coisa que eu senti é que eu ia tomar uma facada. A insatisfação dos produtores com relação ao varejo era enorme, enorme. Aí eu comecei a achar estranho, porque eles só não me esfaquearam porque eles me conheciam de outros locais, mas eu fiquei assustado, porque como pode os produtores estarem tão insatisfeitos? É uma oportunidade de mercado. Aí vem os primeiros mitos, as primeiras mentiras. Ah, que olha, a sobra de mercadoria é devolvida para os produtores. Mentira, mentira. A sobra existia, eu não sei se existe ainda, pelo menos na minha gestão a gente suspendeu isso. Existia uma técnica que era o seguinte: o fornecedor oferece para o lojista, imagina você como lojista, vamos inverter. Eu sou produtor e você aí do outro lado é o lojista. Eu te entrego a mercadoria e falo o seguinte: o que você vender, você me paga. O que você não vender, você não precisa me pagar. Olha só que absurdo. Eu te entrego o produto, te entrego 10 pés de alface e falo, se você vender 5, você só vai me pagar os 5 você joga fora. Gente, isso não existe no mercado. Isso não pode existir. Mentira, ainda existe porque tem alguns fornecedores e daí alguns lojistas que não eu questiono eticamente, fazem é exigir a troca de mercadoria. Não se pode, porque a responsabilidade da venda é do lojista. O lojista compra 10 para vender 10. Se sobrou uma, ele vai ter que jogar fora, é o custo dele, está dentro do preço que ele vendeu para o cliente. Faz parte do negócio do comercial. Não do fornecedor que não tem autonomia nenhuma. Como é que eu vou fazer vender mais? Eu não estou na loja, eu não vou poder oferecer mais alface. Se vender só 5, eu dancei. Agora, se vender 5 para o lojista, ele diminui o pedido ou ele faz vender mais, correto? Mas daí eu descobri como é que era a sacada. Alguns fornecedores, principalmente de produtos orgânicos ou de alguns produtos especializados, que tem poucos fornecedores, que eles faziam. Eu te vendo alface, eu te entrego alface orgânica, você me dá a loja, eu encho você de produto, o que não vender você me desconta, só que o preço quem dá sou eu. Então, em vez de você me pagar R$2, você vai me pagar R$4. Só que o que você não vender, não precisa, você pode vender alface a R$8. Bom, poxa, eu não vou ter risco nenhum? Que maravilha! Beleza. Como era difícil conversar com os lojistas sobre a sobra. Aí eu descobri. Por que os produtores, lembra? Os produtores queriam me esfaquear? Simplesmente porque sobrava esses produtos e era descontado dos produtores. Aqueles que produziam alface entregavam para o intermediário, chamados atravessadores. Que inclusive eu trabalhei num que não fazia isso. Por isso que eu me surpreendi. Falei, nossa, mas como assim? Que coisa maluca. E então eu desmistifiquei isso, expliquei para os produtores que não é assim que funciona. Então a primeira coisa que vocês têm é que se algum varejista falar para vocês, não, vocês me entregam aqui, que sobrar eu te devolvo, tome cuidado. Esse não é prática de mercado. Não é prática de mercado, e eu acho que isso é sacanagem, na meu ponto de vista pessoal. Porém, o mercado como um todo, em sua grande maioria, pode-se dizer que eu entrego a mercadoria e a pessoa vende. Se ela não vendeu, se quebrou, se roubaram, etc., é custo dele que, inclusive, está embutido no preço para o consumidor. Simples assim. Pois bem, eu conversei com esse grupo de produtores, consegui quebrar um pouco isso, falei que primeiro isso não existe, daí eles, opa, então vamos conversar. Mas tem algumas regras, como eu disse um pouquinho antes para vocês, algumas regras de como entrar num grande varejo. Precisa de um contrato. Esse contrato normalmente é meio confuso de entender, porque a princípio, quando você lê o contrato, você está dando um rim para o varejo. Uma coisa de louco, porque são cláusulas e mais cláusulas de proteção para o varejo. Afinal, eles têm um poder de barganha muito grande. Porém, eles não querem que o produtor morra. Lembra que eu falei para vocês? Se concentrar poucos fornecedores, eles têm problemas de entrega, eles têm problemas de valor, de negociação, eles têm problema de um monte de coisa. Então, para eles não é saudável
ter produtores quebrando na mão deles por conta de um contrato. Então, obviamente, leia-se um contrato, entenda-se o contrato, e nesse contrato estabelece algumas regrinhas que eu vou contar para vocês. A primeira delas é o seguinte: precisa garantir quantidade. Como assim? Antes de você fechar um contrato com o supermercado, conheça as potenciais lojas que eu digo são as filiais, vamos dizer assim, desse grande varejo, né? A gente pensa no grande varejo. Vai ter uma loja aqui em Piracicaba. Eu sou de Piracicaba e eu quero produzir para a loja de Piracicaba, eu vou negociar lá em São Paulo, tudo bem. Mas eu tenho que ver qual é a estimativa de venda desse produto que eu quero oferecer lá. Às vezes não tem, às vezes tem. E às vezes tem numa outra condição, o produto é feio, é horroroso, o preço está errado, e a negociação foi ruim. Então a primeira coisa que eu fiz, como era de Biúna, a gente foi lá para Sorocaba, antes de fechar contrato. E a gente viu, a gente vende aqui, eu vou contar a história da cenoura, que eu achei a mais interessante para vocês perceberem, a gente vende por dia, mais ou menos 20 bandejas de cenoura. Eu não lembro de cabeça, são números que eu estou pensando aqui, mas de ordem de grandeza é interessante, que é meio verossímil. Eu tenho 20 bandejas por dia para receber. Eu não consigo produzir 20 por dia, mas em 30 eu consigo, legal. O que mais você precisa? Precisa de almeirão, precisa de alface, precisa de um monte de coisa. Beleza. Fechou o pacote de mais ou menos quanto por dia, a entrega diária, você tem estimativa de quanto você tem que produzir por mês, em quantidade. Aí o que você tem que fazer? Você tem os seus pares organizar a produção, cotas de produção, para atender, olha, é uma loja só que eu estou falando, antes de fechar contrato, porque se fechar contrato já vem o pedido. Eu, como estava em fase de desenvolvimento, havia uma permissão de eu assinar contrato e segurar o pedido até que eu coloque a mercadoria no supermercado. Eu conseguiria fazer isso. Então a primeira regra era, tem que ter quantidade. Tá, legal. A segunda regra é o quê? Eu não vou entregar qualquer cenoura. Eu tenho um formato, um tamanho certo para a cenoura. Infelizmente, a cenoura torta não pode. E eu vou explicar daqui a pouco por que não pode. Isso não tem. Ter 20 bandejas é ter 20 bandejas dentro do padrão estipulado pelo teu cliente, que no caso é o supermercado. Lá tem fichas técnicas, eles disponibilizam fichas técnicas para vocês verem, olha, a cenoura tem que ter de tanto a tanto tamanho, tem que ter mais ou menos a coloração assim, tá. Você consegue produzir esta cenoura? Sim, consigo. Não consigo. Então desconsidere no volume que você tem que produzir. Você vai ter que produzir nessa quantidade. Então o segundo ponto, além da quantidade, é a qualidade. E o terceiro ponto é o mais complexo de todos. É a regularidade. Nossa, gente, essa era o mais complicado de todos. Porque é o seguinte, tem que ter produto todo dia. Tem que ter produto todo dia. Significa que não adianta eu fazer um lote de cenoura, vender meu lote inteiro de cenoura e esperar 2 meses para colher outro lote de cenoura. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho como eu plantar alface hoje, depois de 45 dias ter o segundo lote. Eu tenho que ter semanalmente colheita. Em tese diário, né? Mas minha conta normalmente é semanal. Mas por que isso acontece? Porque o malvadão do varejista, do comprador, ele é malvado? Não é não. Sabe quem exige isso? O consumidor. Nós, como consumidores, exigimos isso. Quando algum parente seu, quando você mesmo, quem não é produtor, quando vai comprar alguma verdura, algum legume no supermercado, quer o produto lá na hora que ele vai. Não adianta o supermercado colocar uma plaquinha. Gente, hoje é dia de cenoura, cebola e alho. Você só vai comprar isso. Por quê? Porque o produtor entrega uma vez por semana e vai entregar só sexta-feira. Não existe isso. Tem que ter o produto lá. Imagina você vai no varejista e não tem o produto. Não digo que é o correto, porque tem muitas implicações ambientais, inclusive, de eu ter produção dia a dia. Porém, é uma exigência do consumidor. Se o consumidor falasse, não, eu aceito um produto uma vez por mês, beleza. Eu aceito fazer uma listinha, deixar para o supermercado e buscar no dia seguinte ou na semana seguinte, o supermercado ia fazer. O supermercado não é bobo. Ele não é bonzinho.
Mas ele não é malvadão. Ele é mercado. O mercado faz o que o cliente quer. Então, o que o cliente quer? Quer a quantidade que ele quer. Então, tem que ter a bandejinha de alface, de cenoura, tem que ter a qualidade, senão não vale a pena, e tem que ter quando eu for. Esses três são os principais para o produtor. E, por fim, o preço. Aí o preço, vocês vão falar para mim, mas que absurdo. Calma, muita calma aí. Na época eu fiz, e eu dificilmente deve ter mudado, o preço que se paga para o produtor que entrega no CEAGESP e que entrega no varejista, o que entrega no CEAGESP é menor do que no varejista. Ricardo, mas no varejista tem muitas exigências, tem. Você tem que saber lidar com esses custos. Mas mesmo assim, eu percebia que produtores que eu desenvolvi como orgânico, isso aconteceu com esse grupo de Ibiúna, eles deixaram de ser apenas um grupo, um aglomerado de 20, 30 produtores, para primeiro se tornar uma associação, para depois se tornar uma cooperativa. Hoje, eu não estou acompanhando, não sei como ele está, mas eles expandiram a quantidade de lojas e eles entregam, como eles são cooperativa, eles têm uma renda muito maior do que quando eles entregavam para atravessadores e quando eles entregavam para varejo, porque alguns deles entregavam para varejo, produto orgânico entregado para CEAGESP, para CEAGESP como comercial, porque dava muita produção. E daí vocês me perguntam, mas como é que eles conseguiram isso? Eles conseguiram porque eles se organizaram. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Para ter escala, um agricultor familiar ter escala, quer ter volume de produção para atender esse varejo, para ter qualidade e para ter regularidade, ele tem que estar junto, tem que estar com mais gente, mais colegas, mais outros produtores. Os outros produtores não são concorrentes, são cooperados, somos juntos. Aí eu vou contar algumas histórias para vocês, algumas histórias até engraçadas, porque aconteceu o seguinte, quando essa cooperativa, que inclusive antes ainda era associação, eu não me lembro bem, mas eu lembro que eu estava falando com o presidente, com o líder dessa associação, eu estava no campo, na roça, e ele estava para passar o trator em cima de uma cenoura, de um campo de cenoura, uma produção legal de cenoura. Falei, mas o que você vai fazer? Não está valendo a pena colher. Falei, como assim não está valendo a pena colher? Falei assim, não, o volume que as lojas estão pegando da gente, porque eu não entregava só no varejo que eu trabalhava, entregava em outros mercados, né? Mas a pessoa está pegando pouco, eu produzi muito bem, o clima estava muito bom. Eu também produzi mais, eu queria produzir mais achando que o mercado ia querer mais, mas enfim, eu vou passar o trator, porque não vale a pena colher. Falei, pare com isso. Pare com isso. Por que você não liga na loja? Como assim? Liga na loja, fala com o gerente, fala, eu tô com cenoura sobrando. Você amanhã vai ter que estar lá. Vou. Só que ele não vai querer mais de 20. Falei, mas calma lá, você vai entregar 20, que é o combinado, por, sei lá, R$2. Quanto viabiliza você colher? Vamos pensar no custo de colher, você ganhar dinheiro colhendo, porque você vai passar o trator em cima, vai ter inclusive um custo do trator. Assim, preço de custo, mas para eu arrebentar de vender, assim, para eu ganhar alguma coisa, arrebentar de vender não, para eu ganhar alguma coisa, vai lá, R$1, 70 centavos. Vamos ligar para ele? E você vai oferecer? Você vai fazer uma promoção para ele. Como assim? Você liga para ele e fala, olha, em vez de entregar R$2, não é esse preço, tá? Era bem maior, mas eu não lembro de cabeça. Eu vou te entregar 70 centavos. Se você fizer isso, mantenha a sua margem, eu não estou nem pedindo para você abaixar a sua margem. Não. Ele falou, eu posso baixar a margem. Se você fizer uma promoção, abaixar a minha margem também. Nós vamos vender 99 centavos. Ah, é? Quanto você precisa? Eu preciso de 300 bandejas amanhã. Caramba! Toda a produção dele foi. Às vezes a gente pensa que o teu cliente, o varejista, por conta dessa imagem que se tem, é um inimigo. Ele não é. Ele está fazendo o trabalho dele, ele tem que vender. Se você oferece um produto promocional, ele vai vender mais. Ricardo, mas existia muita promoção vindo de cima para baixo? Existia. Eu tinha que fazer promoção de dar dó. Depois ter que recompensar numa negociação, no melhor preço para outro. Inclusive, assim, teve vezes que fizeram promoção que eu vi na televisão
propaganda na televisão, do varejo que eu fazia, no varejo que eu trabalhava, no Jornal Nacional, de promoção de alface que eu cuidava e eu não tinha nem pedido feito. Eu tive que sair de casa e correr atrás de produto para no dia seguinte não faltar. Por erros. Existe, somos todos seres humanos, só achei uma baita sacanagem, pedi desculpas, fiquei mal pra caramba, depois a gente fez um combinado, uma melhoria de preço, e enfim, consegui entregar, eles entregaram, a compromisso era eles entregarem, porque não pode faltar, lembra? Quantidade, qualidade, né, essas coisas todas, e eles entregaram um preço muito baixo, horrível, só que foi compensado ao longo de um mês, que foi numa negociação melhor. Isso a gente combinou, isso é parceria. Todos os compradores são assim? Claro que não. Claro que não. Obviamente não. Mas é possível. Mas, por outro lado, todos os compradores não são sacanas, por completo. Então, assim, desmistificando isso e vendo essa possibilidade, houve essa capacidade de produção aumentar desses 30 produtores. Esses 30 produtores começaram a vender pra caramba. Como eu disse, deixaram de ser um grupo, não for fundado em nada, depois uma associação, depois uma cooperativa, e começaram a crescer em outros modos, entregando sem ter troca. Uma outra coisa que tinha, mas isso você tem que compor isso no custo, isso é fazer conta matemática. Existe um negócio chamado bonificação. O que é bonificação? Inventaram isso, inclusive isso é no Brasil. Estou fazendo doutorado, meu orientador, eu comentei com vocês, estou fazendo doutorado, meu orientador fez pós-doutorado na França, ele estudou o mercado de varejo. E lá não tem isso que eu vou falar para vocês, que é a bendita bonificação. O que é bonificação? A cada 100 reais eu te dou um desconto de 10 reais, por exemplo, 10%. Como assim? Põe no preço. Você vai ter que aprender a negociar com isso, embutido no preço. Não existe mágica. Não existe mágica. Essa bonificação, vamos dizer assim, é uma proteção para o gerente, se não vender, der uma quebra muito alta, ele se segurar, entendeu? Outra coisa que tinha era no aniversário. No aniversário da loja tem um tal de enxoval. Você faz uma entrega de graça. Principalmente quando inaugura a loja, você enche a primeira gôndola dele. Isso tudo você tem que fazer conta. Então, olha só como é interessante. Não é impossível acessar o varejo. Não é impossível. É possível. Mas ele requer muito cuidado, porque ele é complexo. Ele tem regras. As regras passam por qualidade, quantidade oh meu Deus do céu, e periodicidade, regularidade, e com isso você tem a quarta perna, que é o preço, é onde você vai negociar com o varejista da melhor forma que você faz. E daí eu pergunto hoje, vamos lá, um produtor eu quero entregar no varejo porque eu estou com uma boa produção. Como é que eu começo fazendo? Primeira coisa, tenha em mente que o varejo compra muito. Então assim, sugiro sempre começar a entregar num varejo local. Como assim? É na quitanda da cidade mais próxima, da cidade vizinha, no supermercadinho, no mercadinho da cidade vizinha. Em vez dele ter que buscar no Ceasa, ele pega de você. Tem mais flexibilidade, é uma negociação muito mais simples, às vezes é do fio do bigode, às vezes não precisa de contratos malucos, etc e tal. Quando você estiver mais organizado do ponto de vista de conhecer essa história de entregas, ter o caminhozinho para entregar, aí você começa a expandir para outros mercados. Aí você começa a expandir para o mercado maior, para o mercado na cidade grande, seja uma cidade maior, próximo de você, ou na capital. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Aí já é outros 500, aí você tem que ter uma estrutura. A não ser que o comprador do varejo faça o trabalho de desenvolvimento, porque está com pouco fornecedor. Mas eu não estou considerando essa hipótese, estou considerando que vocês têm interesse de conversar com o comprador. Isso eu estou dizendo mais ou menos para o mercado tradicional. Quando você, principalmente você sendo um produtor familiar, existem hoje em dia, estamos falando em 2020, 2019, 2018, já existia isso, o interesse dos varejistas em comprarem produtos da agricultura familiar. Só que a exigência das regras continuam as mesmas. Você pode ter um preferencial, tipo, ele te atender na frente de outros que não são agricultores familiares. Isso é uma baita vantagem. Mas você tem que atender essas regrinhas. Porque se você não atender essas regrinhas, não adianta. Sabe quem vai ficar bravo quando você não atender as regrinhas? Não é nem o varejo. É o cliente dele, é o consumidor final.
O consumidor final vai ficar insatisfeito. Aí o que acontece quando ele fica insatisfeito? Ele deixa de consumir o produto naquele local e vai comprar em outro lugar. Esse é o maior medo do varejista. Se ele consegue a fidelização do consumidor, ele consegue só permanecer no mercado. Para isso, ele precisa da colaboração do fornecedor. Por outro lado, o fornecedor tem que deixar claro os limites, principalmente para compradores, quando não tem um conhecimento maior de compras, ou quando também não tem índole, pode ser humano tem vários tipos. Infelizmente, é assim que o mundo gira, né? Esses consumidores, esses compradores, você tem que deixar claro os limites. Ó, eu não chego por aqui, eu não chego por ali. Muitas vezes vocês vão ouvir falar que existe bola. Bola é corrupção. Gente, existe corrupção em qualquer lugar. Infelizmente. Existia lá, existia. Já peguei, já briguei, já. Mas não tem, assim, eu não tinha ingenuidade de achar que só porque lá era mercado privado, né, o supermercado é um mercado privado, não tem problemas. Claro que tem problemas. Da mesma forma que no setor público tem, nós já sabemos isso de cor salteado, porque a mídia conta bastante coisa, mas no varejo também tinha. Então, assim, para resumir essa volta, para abrir para perguntas também, porque na verdade eu não estou sabendo o tempo. Thaís, moderadora, quanto tempo eu tenho? Ela não escreveu. Ela está escrevendo sobre o que nós fazemos no Parque Estadual da Serra do Mar. Mas minha moderadora, eu preciso de ajuda dela para saber quanto tempo. Se eu posso abrir para perguntas, mas enfim, deixa ela respondendo. Voltando aqui para sintetizar. Você, como produtor sozinho, não tente sozinho fazer isso. Um produtor sozinho consegue entregar só local, feiras, etc. e tal. Organize-se. Organize-se com mais pessoas que têm o mesmo interesse que seu. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Não é para organizar. Tá aí, já abriu para perguntas, podem perguntar. Eu não dá para ler o restante, tá? Mas eu vou concluir meu raciocínio. Não dá para se reunir com pessoas só porque são seus amigos. Amigos de bar, não vale. Não vale. Tem que ser com pessoas com a mesma vontade que você, para aceitar o mesmo desafio. Teve um outro grupo de produtores que eu ajudei a fomentar, foi aqui em Americana, e eles no início não tinham caminhão, então eles pegavam emprestado. Poxa, depois de um tempo entregando no varejo, eles conseguiram pegar recurso não é nem do Pronaf, é do BNDES, para comprar um caminhão para eles. Olha que evolução. E tudo isso partindo deles. Só que é importante, eles, qualquer grupo que seja, tem que ter um ideal único, que é fazer acesso a esse mercado, tendo regularidade, produção, quantidade e qualidade. O apoio da TER, como a gente, que BS faz isso, apoia o produtor exatamente para conseguir esse objetivo, porque não tem jeito. O consumidor, ele quer dessa forma, e não adianta querer brigar com o consumidor. Podemos até educar o consumidor, falar para o consumidor, gente, não dá para consumir morango fora de época. Morango fora de época, ou vem lá de fora, vem de muito longe, ou vem cheio de veneno, porque para produzir morango fora de época tem que tascar muito veneno, muito agrotóxico, muito defensivo. Não vamos consumir morango na época. Dá para você educar. Dá para você educar. Ou se dá. Mas nós, pensando como fornecedores, como produtores para o varejo, nós temos que seguir aquilo que quem manda é o produtor, é o consumidor. Entendeu? Então, eu deixo aqui para perguntas. Eu tinha visto uma pergunta sobre a entrega centralizada, a entrega descentralizada. Como eu já informei para vocês, depende do produto. Lembrando que, pelo menos na época que eu trabalhei, e acredito que ainda hoje, com certeza hoje também, por conta do rodízio de caminhões, a entrega é feita de madrugada. Então, inclusive, quando eu trabalhava numa distribuidora de produtos, a entrega, eles partiam 3 horas da manhã para entregar nos supermercados, nas lojas. E a cidade estava, entre aspas, vazia. Estou falando de São Paulo, mas Campinas também é assim. A boa parte das cidades também é assim, é de madrugada que se faz a entrega, até porque o clima é mais interessante para manter os produtos mais frescos. E daí, quando abrir a loja, lá só às 8, 9 horas da manhã, a gente teria produtos frescos, né? Isso era muito comum, tá? Na entrega, algumas pessoas me perguntaram aqui pelo Zap,
Como é que é feita a entrega? Você chega lá, tem um cara que confere. Sim, tem um cara que confere. Se o pedido é de 20, ele vai conferir 20. Se veio 21, ele vai te devolver 1. E se veio 19, ele vai marcar que você não entregou e o gerente vai ficar sabendo que não entregou a quantidade certa. E a qualidade é a mesma coisa, não adianta nada. Vou entregar um maço de alface, um maço de cebolinha, sei lá, e chega tudo murcho. Quem está recepcionando, ele faz análise de qualidade, inclusive, lá na central que eu tinha, o responsável não pela contagem, mas pela avaliação de qualidade, era um outro engenheiro agrônomo, que inclusive fazia algumas análises, fazia análises laboratoriais de produtos tipo cebola, tipo batata, para verificar se tinha algum problema. Não me lembro quais eram os problemas em si, mas o que era importante é que não adianta eu querer, vou entregar um a mais, um a menos, não, tem que entregar na quantidade certa, porque isso é combinado. E lá você recebe um romaneio. O que é romaneio? Quem faz feira conhece. Romaneio é um papelzinho que tem lá o valor. Na verdade, é uma nota de entrada que o varejista te entrega. Você entrega a nota, você tem a nota de entrada. E depois de um tempo, alguns varejos é 30 dias, outros é 45 dias. Fora semana, tem uns que é assim, 30 dias, na semana seguinte paga. 30 dias, venceu, já paga. O pagamento ele é feito no dia combinado. Não importa se era aqui 30 dias ou 45 dias, mas o que combinou é pago. Não houve nenhuma vez, nem quando eu trabalhava, quando eu fornecia para o varejo, nem quando eu estava no varejo, um dia de atraso. Você pode falar que demora 45 dias para pagar. Isso acontecia. Se o combinado foi 45 dias, o poder de barganha do varejo era 45 dias, conheço, sim, isso é real, mas 45 dias pagava. Então não tem essa, que isso acontecia muito, eu sei que acontecia muito no CEAGESP, às vezes isso acontecia em outros mercados mais simples, no qual às vezes eu não tinha o recebimento, às vezes eu tomava calote. Às vezes tinha inclusive produtores, eu conheci um produtor de pêssego, não era comprador, acho que foi depois que eu trabalhei no setor, e ele me contou que ele tinha produzido muito pêssego, e estava perdendo. Daí ele pôs no caminhão e eu vi ele tirando o caminhão e falando, não, eu estou indo lá no Ceasa entregar. Falei, mas para quem quer? Não sei, eu vou chegar lá e eu vou oferecer. Quem pegar está valendo. Isso, infelizmente, é um desperdício de produto, desperdício de energia do caboclo que plantou o pêssego, que cuidou do pêssego, que adubou, e principalmente desperdício de dinheiro. Vai chegar lá com um pêssego sem ter negociado, você corre o risco de vender por um preço baixo e de não receber. Por isso, gente, tem que organizar a produção. Sozinho não dá, porque eu sou pequeno, beleza, junta com outros, organize-se com outros. Então, assim, esses exemplos que eu estou dando são casos reais, verossímeis, e que, de fato, quando eu não tenho organização da produção, eu não consigo entregar de forma coerente. Eu perco a produção. Deixa eu ver se tem gente aqui, tem aqui no Zap, aqui tem mais coisa aqui. Não, aqui está normal, ninguém está perguntando nada, mas tá bom. Expliquei muito bem, então, pelo jeito. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, vou contar um pouquinho para vocês. Não, acho que eu entrei com tudo de estruturação, aí depende um pouco de vocês, né? Às vezes tem gente que perguntou, antes de começar, já me perguntaram isso. Cara, mas como é que é feito? Todo dia tem que ligar para a lojista para saber a quantidade, para saber quanto que vai ter que levar, se exatamente 20 por dia. Porque o combinado é assim, funciona assim, você tem uma expectativa de entrega de 20 bandejas de cenoura por dia, 10 de alface, 15, não sei o quê. Todo dia ele te reforça, olha, sobrou um pouquinho, eu quero um pouco menos, ou faltou, o mercado está bombando, eu quero mais. Daí tem um pouquinho de volúvel aí, às vezes diminui um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho. Naquele tempo não tinha internet como é hoje. Então, muitas vezes o pedido era telefone. Todo dia ligando na loja, quanto você quer? Marcava, tinha lá 50 itens que eu produzia dentro da minha cooperativa, 50 itens lá no papelzinho, e depois ligando para os produtores, que eram os responsáveis pela produção, para entregar lá. Hoje, me parece que é tudo feito via computador. E espero que eles tinham, eu não sei, eu estou falando, eu sei que lá fora, nos Estados Unidos, isso já acontece, inclusive o sistema é automático. No momento que alguém passa com alface,
o sistema já sabe que tem uma alface a menos no estoque, ou na loja, né, porque não existe estoque de alface, normalmente não tem, é tudo na banca, senão estraga, e daí já à noite já solta, no final do dia já solta o pedido para o produtor correspondente para entregar. É uma forma sistemática de fazer pedidos, mas antigamente era no fio do telefone, você marca, e daí você tentava vender um pouquinho mais, etc e tal, isso era possível também, obviamente, daí no computador fica mais difícil fazer isso, não sei o que é mais interessante ou não, mas a relação era muito íntima, assim, você tinha que falar constantemente. Uma outra coisa que o pessoal não perguntou, mas é importantíssima, é visita nas lojas. Como assim, visita nas lojas? Eu entrego em 3 lojas em São Paulo. Todo dia vai lá um caminhão, às 3 horas da manhã, passa nas 3 lojas e deixa os produtos da minha cooperativa. Acabou a conversa. Depois, à tarde, alguém liga para pegar os pedidos. Não. E de vez em quando eu vou lá para negociar com o Ricardo deles, atual, lá, o comprador atual. Não. Eu tenho que ir na loja. Porque lá na loja eu vou perceber algumas coisas. Onde o seu produto está localizado? Se meu produto está bem posicionado, se tem gente cuidando do produto. Quando você tem um volume muito grande, vale a pena, e volume, estou falando isso de recurso mesmo. Tem empresas, frutas principalmente, frutas são bem caras, que colocam gente deles dentro da loja, os promotores de venda, são aqueles que deixam arrumar a banca para ficar bonita, para ficar atraente para o consumidor. Isso é muito importante acontecer. Claro, quando você é pequeno, você não tem essa verba, mas é importante você visitar de vez em quando a loja, pelo menos uma vez por semana, para saber se está sendo bem atendido, se está tendo algum problema, resolver alguns probleminhas operacionais. Meu motorista ficou aqui 2 horas esperando, que absurdo. Não precisa tudo isso. O horário, vamos combinar um horário, chegar às 5. Isso tudo é plausível de conversa. Tinha muito problema naquele tempo de roubo de caixa. Gente, caixa, essas caixas plásticas, não é caixa K. Caixa K nem deve, acho que nem existe mais. Isso é no meu tempo. Existia uma caixa de madeira chamada caixa K. Não tem mais, nem pode. Ela contamina os produtos, piora o shelf life. Shelf life é um termo mercadológico, é o tempo de prateleira, o tempo de duração do produto na gôndola. Então, não se usa mais caixa. Se usa caixa de plástico, só que eles são caros. Então, se você entrega a caixa, você pega a sua do dia anterior. Aí tem fornecedor que um pega do outro, que é caro, e enfim, que isso atrapalha bastante as relações, mas isso é fornecedor com fornecedor, é um problema sério. Já vi caso da polícia, de ter fornecedor denunciando outro fornecedor de outra área, e enfim, e com isso tem um custo aí que sempre tem que ser observado, né? Se te roubar em caixa, você vai ter um custo de caixa, então você tem que observar. Mas vale a pena? Vale. Se não valesse a pena, eu não teria fornecedores para varejo. Isso é muito claro para vocês. Vocês entenderam que se há gente querendo entregar, é porque há um interesse de gente querendo entregar. Ninguém é forçado, ninguém está com uma arma na cabeça, você precisa entregar para varejo. Então, se isso existe, tire um pouco da cabeça que é impossível acontecer. Você tem competência para fazer isso sim. Precisa se organizar, com profissionalismo. Então, é fazer as entregas direitinho no horário, visitar os lojistas, os gerentes de loja, não é nenhum comprador. O comprador só está para negociar preço e quantidades geralzonas. E, às vezes, algumas promoções. Ponto. O principal é o gerente lá na frente. E dá uma diferença violenta. Teve um caso, aproveitando que já que o pessoal não está perguntando, deu pau aqui no chat, mas enfim. Teve um caso interessante que a gente fez um teste de como uma promoção funciona. Nós fizemos um teste, foi um dia só, esse mesmo produtor de Biúna, ele estava louco para querer entrar numa loja grande de Osasco, o gerente de Osasco estava muito crítico com o fornecedor da época, não queria mais o cara era muito caro, não sei o que, e eu lembro que ele vendia lá, eu vou contar a história da cenoura, eu digo a cenoura porque a cenoura para mim marcou desses 2 exemplos que eu contei, dessa da promoção em Sorocaba e dessa outra ação que nós fizemos, mas não foi só promoção, não foi só ação com cenoura, mas foi com cenoura, com rúcula, com alface. Ele queria entrar na loja. E o gerente da loja não queria o fornecedor antigo. Só que o gerente da loja tem que negociar. É o seguinte, você vem aqui, mas nós vamos fazer uma baita promoção. Eu preciso vender a cenoura orgânica, sei lá,
Você tem que praticamente me dar para entrar na loja. Aquele famoso enxoval, lembra? Enxoval? Mas vamos fazer uma operação legal. Vamos fazer uma operação legal. Quando você vendia, na época de cenoura, os 20 bandejas por dia de cenoura orgânica? A ordem de grandeza foi que vendeu, num final de semana, o que vendia 20 por dia, que seria 40 por final de semana, vendeu 1000 vezes mais. As pessoas saíram no tapa para brigar. Porque era um centro, um local muito populoso, onde no qual o produto ele estava sendo lidado com um preço ao consumidor muito alto, no qual, quando eu fiz uma ação para entrada, eu tive a capacidade de atrair muita demanda com os produtos que eu tinha. Com isso, o produtor, além de ter entrado na loja, ele ficou por muito tempo nessa loja. Em um mês, ele pagou 3, 4 vezes essa ação. 3, 4 vezes essa ação. Então, tome cuidado um pouco quando existem essas ações. Essas ações promocionais não são porque o varejo quer, mas porque, do ponto de vista mercadológico, administrativo, é interessante. Estou dizendo isso para vocês fazerem agora, quando não tem um produto. Pensem sempre o seguinte: eu vou produzir, vai ter épocas que eu vou produzir bem. E vamos jogar fora essa produção. Vamos cuidar bem do nosso cliente. Nosso cliente, no caso, o varejo, porque daí ele vai cuidar bem do cliente dele, que é o consumidor. Lembre-se que vocês dois têm o mesmo interesse, que é o interesse de vender para o consumidor. Entendeu? Aqui a moderadora já está me chamando aqui no Skype, já está me pegando no pé. Parece que você achou ver onde eles estão também, já tem gente caindo no sinal também. Gente, se vocês não tiveram dúvidas para deixar no chat, vocês mandem por e-mail. Thaís, anota o e-mail que vocês podem mandar. Thaís, preencha aí. Por favor, Thaís, escreva o e-mail, para daí o pessoal mandar um e-mail com dúvidas, caso vocês queiram, daí ela me reencaminha e eu respondo para vocês. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Pedi para eu deixar um e-mail? Ribeiro, @biosystem.com.br. Essa bucha é tua, Thaís. Como é que escreve aqui? Deixa eu ver, Thaís, deixa eu escrever aqui. Aí, porque daí é legal filtrar isso que é importante. Se o pessoal tiver alguma dúvida, ou quem conhecer alguém que não está conseguindo assistir e assistir depois, por favor, mande e-mail para Thaís.ribeiro. Isso é isso? Eu espero. Tá. Teve gente mandando pergunta aí. Teve gente que perguntou por aqui, caramba, não sei se. Tem gente mandando o zap aqui dizendo para mim que perguntou coisas. Vamos ver aqui se estou deixando aqui. Boa noite, quantas das regiões, conexão? Não, isso é da conexão, gente. Eu não vou saber responder da conexão, porque não estou no projeto direto da conexão. Tá? Não tem aqui a pergunta de quem está falando no zap para mim aqui. Mande e-mail, então. Entendeu? O e-mail dela está aí. Gente, mais alguma coisa? Se não, vou encerrar por aqui. A Thaís tinha me dado 10 minutos, eu vou dar os 10 minutos agora. Está terminando agora o tempo. Eu quero... uma boa pergunta que veio aqui para mim. Existe alguma quantidade mínima por entrega? O chat, pelo jeito, parou de funcionar. A Thaís está me mandando aqui. Teve gente que perguntou para ela aqui. Existe alguma quantidade mínima? Não existe. Não existe. Mas, assim, não adianta nada eu entregar uma coisa. Só o custo de transporte é muito caro. Existe uma negociação que é feita com o lojista antes. Então, existe a quantidade mínima que você combina com ele, inclusive, para viabilizar a entrega. Então, assim, para eu viabilizar um caminhão, eu tenho que entregar um mix aí de 300 unidades. Vamos combinar com o lojista isso? Vamos. Então, o gerente de loja vai se combinar. Porque não inviabiliza. Tem que entender que também o gerente não quer que você quer. Então, não adianta ele pedir um item, tá? Isso dá para ser feito, sim, isso é tranquilo. Mas, normalmente, estoura a quantidade, viu? Pode ter certeza. É raríssimo a quantidade não viabilizar. Deixa eu ver aqui, tem mais gente perguntando aqui. Pergunta para o Ricardo, como é que estão particular sobre a demanda de produtos que estão fora de época. Bem, vamos lá. Pergunta interessante isso daí. Como é que o varejo lida com produtos fora da época? O varejo é ciente que tem produtos com mais dificuldade de produção em determinadas épocas do ano. Ponto. O problema é que não é todo consumidor que entende isso. Então, o que ele faz?
Morango, por exemplo, ele traz de fora. Na época que eu trabalhava, eu não comprava morango, mas eu via que se importava morango do Chile. Eu falei, do Chile, é do Chile, caríssimo, caríssimo. Um gosto horrível, porque não era viável. Se importava e se vendia a um custo altíssimo esses morangos. Então, quem sabia? Estava fora de época. Se o cara quisesse morango, ia pegar um morango ruim. E quando tinha nacional, era, como eu te disse, feito sob condições que era necessário muito agrotóxico. Então, não era saudável. Porém, eu tenho uma outra situação que também é interessante. Quando se é época, existe o estímulo de alguns lojistas a colocar colocações de produtos da época. Então, agora é para a época de banana sempre é da época, mas época de morango, vamos fazer uma ação de morango, por conta que é um friozinho, etc e tal. Então, como é que se diz? O lojista ele tem consciência que também tem uns saltos de produção. Como eu te disse, gerente tem uns que entendem mais, outros que entendem menos. Tem gerente que não está nem aí, teve gerente que veio de outro setor de material de mercearia, por exemplo, que não tem noção que é sazonalidade, tem que explicar para ele que existe. Mas a questão da sazonalidade, ela existe e isso vai ser levado. Não é só você que não vai ter o produto, teu concorrente também não vai ter o produto, porque não é da época. Então vamos esquecer disso. Tem um detalhe surgiu uma outra questão aqui, para a gente indo para os finalmente, que para outros produtos que entregavam na central, cebola, por exemplo, tem épocas de produção que aconteciam no Espírito Santo, Santa Catarina e em São Paulo, em tempos diferentes. O que acontecia? Você pegava a sazonalidade da produção de cebola do Espírito Santo, você trazia para cá, daí quando estava acabando, você pegava a cebola de São Paulo e depois você pegava de Santa Catarina. Para a manga, a mesma coisa. A manga você consegue ter manga ao longo dos anos, em boa parte da época dos anos, porque você tem uma produção em São Paulo e uma produção na Bahia. E elas produzem em épocas de tempo diferente. Então, inclusive, os preços não variam tanto. Então, existe uma mudança por conta de deslocamento. Questiona a questão disso, deslocamento. Podemos até discutir isso em outro momento, mas o varejista fazia isso. Vamos ler aqui. Pela experiência deles, nosso ponto de sistema, queria saber o seguinte: cooperativa organizada. Entre buscar o contrato de produção ou ter a produção, buscar o contrato. Perfeito. A pergunta é, eu tenho uma cooperativa, eu começo correndo atrás do contrato para ter a produção ou eu produzo primeiro para entregar? Gente, não tem como você oferecer produto sem ter o produto, infelizmente. O cara vai falar, pô, legal, mas eu quero produto. Por isso que eu falei, comecem nas redes locais. Eu não produzo nada, eu vou começar a produzir agora. Faço uma feira na cidade, feira na cidade da cooperativa. Cada banquinha de um produtor da feira e que entrega aquilo que está produzindo na época. Não tem como. Depois vai se aumentando a produção, vou vendendo na lojinha, vou expandindo até chegar no varejo. Eu não consigo sentar para o comprador e falar assim, olha, eu tenho interesse em vender batata para você. Quanto você comprar? Eu compro 500 quilos por semana. Ah, legal. Quanto você tem para vender? Não tenho nada. Então vem aqui quando você tiver. Ah, mas e se não fechar contrato? O risco do negócio é esse. Por isso que eu falo, comecem pequeno. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Pergunta qual é a questão, parte da demonstração fora de... Não, você já falou. É que parou de funcionar o chat, infelizmente. Vou cobrar isso do YouTube, o Google está me sacaneando. Mas, enfim, acho que já foi. Gente, já estourei um pouco o tempo. Eu queria agradecer a Thaís, que fez o convite para mim, a Priscila também, ao pessoal da Conexão Mata Atlântica, pessoal da Fundação Florestal, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, que eles propiciaram esse momento com vocês, e fico à disposição pelo e-mail da Thaís, se alguém precisar falar alguma coisa, mande um e-mail para nós que a gente responde em seguida, tá bom? Todos fiquem com Deus, uma excelente noite e tomem cuidado com essa pandemia, tá, gente? Um grande abraço a todos, até logo, tchau, tchau.